A mente quer, mas o corpo não vai, não deixa. A qualidade de vida do brasileiro tem melhorado bastante nos últimos anos e, com isso, as pessoas estão vivendo mais. É gente ativa, disposta na cabeça, mas que às vezes acaba sofrendo quando precisa se virar sozinho por causa das limitações que a idade impõe ao corpo, que é uma pena, né? Pois é, para falar sobre esse assunto, sobre a qualidade de vida na terceira idade que a gente volta a Londrina, falamos com o Alberto De Angeli. Alberto, é isso que a Gisele falou, né? A cabeça tem os planos, tem as ideias, mas o corpo muitas vezes não acompanha, né? O corpo acaba não ajudando, né, Soler? Não acaba realizando tudo isso que a cabeça acaba planejando. E quando chega nesse ponto, tem que conciliar, não dá para insistir contra as forças do corpo. Comigo aqui mais uma vez, Dr. Marcos Cabreira, médico geriatra. Doutor, não dá para exigir do corpo até o limite dele, até as últimas forças. Não, é interessante, a natureza sabiamente coloca uma cabeça, né, em cima de um corpo, né? Quer dizer, você tem que ter o equilíbrio dessas duas coisas, você tem que ter respeito por essas duas coisas. Então a gente vê, de um lado, pessoas que têm uma cabeça pouco estimulada e um corpo muito ágil, e de outro lado a gente vê pessoas que têm uma disposição muito grande, muitos sonhos para realizar e não tem um corpo que não consegue. O ideal seria que a gente cuidasse bem o mínimo possível para que a gente chegasse no momento legal, mas é possível que a gente tenha a humildade de reconhecer os nossos limites, que esse é um grande desafio. Quando se fala em mobilidade, o limite é a dor, o limite é a exaustão? Não, eu acho que assim, a palavra exaustão não é boa para nada, né? Nem para as coisas boas, por exemplo. Não é bom você entrar em exaustão de tantas coisas, tantas atividades prazerosas. Isso não é bom. A gente tem que ter equilíbrio. Então, ninguém deve chegar ao nível da exaustão. A dor, ela é sempre um controlador, mas muitas vezes ela nos limita demais, né? Então, eu acho que o limite da mobilidade é o desejo. É o desejo. Quer dizer, muitas vezes o indivíduo, baseado num grande desejo, ele se sobrepõe a uma dor, a uma dificuldade e consegue ir, por exemplo, fazer uma reunião de amigos, passear, fazer uma excursão de uma terceira idade, tá certo? Agora, se ele não tiver esse desejo, né, ele vai ficar muito justificado por esse problema. Olha, eu não tenho, eu estou com a dificuldade no joelho, chego lá, eu tenho tontura, então eu não vou. Então eu acho que o limite é o desejo. E está nas mãos da família fixar esse limite, impor esse limite para o idoso? Então, a família, na verdade, como ela se responsabiliza pelo idoso e muitas vezes, ela se sobrepõe. Né? Quer dizer, então assim, quando uns filhos querem que o pai ou o avô fique quietinho no sofá, ele está querendo o que ele está querendo? Resolver o problema dele. Resolver o problema dele, para ficar mais fácil para ele cuidar das intercorrência. Então isso não está correto, né? Eu acho que a família, ela devia proporcionar segurança, né? Mas valorizar a autonomia, valorizar o desejo desse indivíduo. E muitas vezes não acontece isso, né? Por conta da segurança, mamãe, a senhora não pode sair de casa. Por conta da dificuldade para manusear dinheiro, mamãe, a senhora não pode mais cuidar do seu dinheiro. A senhora não pode mais viajar com as suas amigas. Quer dizer, então, o que a gente ganha com isso? A gente ganha menos intercorrências, essas que a gente morre de medo aí. Você veja que, em contrapartida, os nossos adolescentes, né, por mais que eles corram riscos de viajar sozinhos, de passear, de voltar de madrugada, a gente não limita essa mobilidade, né? Então, preconceituosamente, a gente limita esse espaço do indivíduo idoso e não limita em outras faixas etárias que também correm risco. No fim de semana, a atriz Juliana Paes, que tem só 35 anos, disse que tem medo da velhice porque hoje ela faz tudo o que ela quer e ela tem medo de lá na frente sofrer com essas limitações. É para ter medo da velhice? A velhice é algo tão amedrontador? Então, a gente deve reconhecer a velhice não como mais do mesmo. Não é uma fase de lá que você vai fazer as mesmas coisas daqui. A gente tem que reinventar, dar uma cara nova à velhice, né? Usar tudo que a gente conseguiu na vida da gente, né? Como ferramenta para ter uma velhice bacana. Quer dizer, se eu ainda continuar na minha velhice querendo fazer as coisas que eu fazia antes, evidentemente que vai ter um anacronismo ali. Eu não vou conseguir fazer. Até porque o ser humano ele faz isso. Nós vamos mudando. Eu costumo dizer que a gente, com o tempo,
nós vamos piorando um pouco a carcaça e certamente a gente piora e a gente melhora o miolo. Então, assim, é possível que a gente reinvente, a gente tem que reinventar uma velhice onde ela valoriza coisas de sensibilidade. Então, por exemplo, uma atriz famosa, bonita, né, ela precisa ter que tipo de velhice? Não de bonita, não é esse o apelo que ela precisa ter, mas ela precisa se reinventar, mostrar que ela tem outros recursos que não só o corpo bonito. Doutor Marcos Cabreira, obrigado, bom dia, uma ótima quarta-feira para o senhor.